Olá pessoal, eu sou o pastor Cristian Nunes, a paz do Senhor. Gente, eu estou aqui para te ajudar com nossa revista da PEC, Gênesis, o início, o começo, o livro dos começos. A nossa lição é a 2, eu vou correr bem para não ser muito enfadonho e cansativo com os irmãos. A lição é 2, Gênesis, a criação do ser humano. Então vamos lá, vamos começar para não perder muito tempo, senão o vídeo vai estourar. Perceba, o textuário diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou as suas narinas e o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Perceba, nesse textuário, eu preciso tomar partido de algumas informações que são importantes. Para nível de conhecimento nosso, 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o homem é formado corpo, alma e espírito. Então o homem é tricótomo, ele é corpo, alma e espírito. Então o texto diz aqui que Deus, ele, do pó da terra, esse pó, no original, na Bíblia de Jerusalém, ele vem de apá, adami, pode ser pó ou pode ser barro. Então, por que você traz isso, pastor? A questão de barro também. Porque lá no verso 6 do capítulo 2 diz assim: e um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra. Então, só se tem vapor quando se há uma certa umidade. Então, faz muito sentido também que, mesmo que não tenha chuva, tinha uma certa umidade na terra. Então, possivelmente não era um pó que ficava voando com o vento. Deus manipulou um barro. Então perceba, Deus pegou um manequim, que era esse barro, essa matéria, o pó, a terra, e soprou a Nishamá, que é a racionalidade. O seu espírito foi soprado dentro desse manequim. Então, espírito, manequim, espírito foi soprado e o texto diz que tornou-se alma. Então, o terceiro elemento, corpo, alma e espírito. Esse espírito que agora está no homem não é o espírito de Deus, é o espírito humano. Então, corpo, alma e espírito, essa é a formação do homem, a tricotomia do homem. Todos esses elementos têm um atributo, os atributos do corpo. A audição, visão, olfato, tato e paladar são atributos do nosso corpo. Atributos do espírito, fé, esperança e amor. Atributos da alma, porque nós somos almas, está a nossa personalidade, intelecto, vontade e sentimento. Nós somos alma que tem um corpo para habitar nesse mundo habitável e tem um espírito para nos religar e religar a Deus, porque Deus é espírito, não se relaciona mais com esse corpo que foi deformado por conta do pecado. O nosso corpo agora foi deformado, com o tempo a gente vai morrendo aos poucos, né? Eu vou ficando mais careca, alguns irmãos ficando mais gordinhos, um ficando um pouco mais corcunda. Por quê? Porque houve uma deformação dentro do plano original, no jardim, quando Adão tinha um corpo perfeito, um corpo vermelho, cheio de luz, com a glória de Deus que estava no ambiente. Então Adão pecou, caiu, deformou essa imagem que havia nele. Eu vou passar para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo. O texto diz que o método da criação, e diz assim, o método da criação, método Gênesis 1,26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, então perceba que há uma pluralidade de pessoas, façamos. Então, subentende que a pessoa da divindade de Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, decidiram agora criar, e não só criar, mas formar também o homem. Eles, com a sua palavra, com um bará, Deus criando o inexistente, todas as coisas foram feitas, e agora Deus, para fechar a coroa da criação, ele vai criar o homem. Mas ele chama agora essa pluralidade de pessoas, façamos, vamos fazer. Então Deus agora, com o Filho e o Espírito e o Pai, a divindade, a triunidade, eu gosto muito dessa palavra, triunidade da divindade, para que não fosse só trindade, que a trindade dá a ideia de três divindades deuses, não são três deuses, é um só Deus, por isso que eu gosto de usar o conceito de divindade trina ou triunidade. Então, essa trindade decide, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. João capítulo 1, verso 18 diz que Deus nunca foi visto pelo homem, o Filho unigênito do Pai, esse que estava guardado no seio do Pai, ou seja, na eternidade. Observe, então a questão de a imagem e semelhança de Deus, o Pai, ele é Espírito. O texto diz, a Bíblia diz que Deus é Espírito. O Espírito Santo, ele já tem a natureza espiritual. Que imagem era essa que Deus iria fazer? Qual o protótipo que Deus iria usar para poder criar o homem? A imagem do Filho, que o texto diz que no seio do Pai estava guardado, oculto, ou seja, no Antigo Testamento Cristo já existia, sempre existiu, sempre pré-existiu, ele não foi criado, não foi formado, Cristo não nasceu na eternidade, não nasceu na terra, ele sempre existiu porque ele é Deus. Então a imagem, o protótipo que Deus tinha para colocar no Adão, que iria ser uma imagem terrena, era a imagem do Filho. Então Adão teve a imagem de Cristo, sem pecado, dentro do jardim. Então não foi somente por questão de intelecto, de racionalidade, que isso faz sentido, faz, mas a imagem que Deus tirou para colocar em Adão
foi a imagem e semelhança de Jesus, que era um mistério guardado dentro do Pai, que ia ser revelado lá no Novo Testamento, depois de Malaquias, Mateus, e nascer em Maria. Então era para lá, e essa imagem que no Antigo Testamento era oculto, Jesus vinha como o anjo do Senhor, vinha com um mistério oculto, camuflado, ainda maquiado para ninguém percebesse isso, que era uma projeção profética futura. Agora, dentro do jardim, essa imagem é colocada em Adão. Você já viu a canção que diz assim, ó, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor? É mentira. Desculpa te falar isso, nenhum ser humano tem mais a imagem de Deus. Acabou. Foi deformada essa imagem dentro do jardim. Então esquece, ele sai catequese, nós não temos mais essa imagem de Deus. A imagem de Deus eu recupero quando eu aceito a pessoa de Jesus. Aceitei Jesus, volto a ter a imagem. Por quê? Porque essa imagem era de Cristo. Então, quer ter a imagem e semelhança de Deus? Aceita Jesus. Não aceitou Jesus, quer viver na vida louca e largada? Então você é uma criatura normal, como todas as outras criações, como um animal normal. Quer ter a imagem de Deus? Aceite a Jesus, porque ele era o princípio da imagem original, assim como Adão teve. Aceite a Jesus. Você que já aceitou Jesus, você tem a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus por isso. Não aceitou, você tem uma imagem de criatura, tá? A imagem e semelhança de Deus, o caráter de Deus, a questão de Deus, aquilo que há em Deus, começa com a aceitação de Cristo, que é a imagem original. E perceba que quando Deus vai criar essa estrutura, ele não começa criando por fora, não é no manequim, ele cria por dentro. Tudo Deus cria por dentro, porque o nascer, o mover de Deus, o gerar de Deus, a formação de Deus começa por dentro. É por dentro que Deus cria. Então perceba, tudo que Deus vai formar não é por fora, é por dentro. Quer que Deus forme teu ministério, forme teu casamento, forme a tua paternidade? Deixa que o Espírito Santo entre no teu coração, porque dentro ele vai formar aquilo que é propósito para ele na sua vida. Amém? Deixa eu correr um pouquinho para a gente não se prender muito aqui. A constituição humana, já bati aqui, que Deus soprou e criou-se alma vivente. Então o terceiro elemento, Deus criou. Eu falei aqui sobre a tricotomia, 1 Tessalonicenses 5:23, corpo, alma e espírito. Então o nosso espírito foi desconectado de Deus por conta do pecado. Então, em espírito, precisamos voltar. Por isso que o Espírito Santo ficou. Jesus falou assim, eu preciso ir para que ele possa vir. Então, o Espírito está aqui para nos reconectar a Deus, religar a Deus. É só com o nosso espírito, não é com o corpo que nós religamos a Deus. Não adianta dar chicotada na costa, andar em cima de escada por baixo de papelão, não adianta. A nossa reconexão com Deus, assim como ele falou com Nicodemos, tem que nascer de novo, tem que nascer do espírito, tem que nascer. Então, é nosso espírito, tá? A nossa alma decide não fazer mais vontade do corpo, da carne, mas fazer a vontade do espírito, para que o Espírito Santo possa realinhar e reconectar com o nosso espírito humano e possamos ter uma vida, de fato, dentro daquilo que Deus quer para nós. A imagem e semelhança, já falei. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão da criação da mulher. Mas eu preciso voltar um pouquinho aqui no ponto ainda da criação, do ponto 3, que diz a imagem e semelhança de Deus. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui está um problema que no original não está os criou, no plural, está no singular, o criou. Macho e fêmea, ou seja, homem e mulher o criou, porque era um indivíduo. Perceba, a gente às vezes perde um pouquinho o conceito por não trazer a diferenciação entre criar e formar. Deus criou. Quando Deus fala de criar, não parar, do inexistente, Deus cria, ele cria nele. A formação foi feita depois. Perceba que nos versos seguintes, o Adão não foi formado dentro do jardim. Onde Adão foi formado? Foi criado aonde? Adão foi criado em Deus, depois que ele foi colocado dentro do jardim que Deus coloca para a banda do Oriente. Então Deus pega um jardim, planta dentro do Éden, pega o homem que ele havia criado e formou e coloca dentro dele. Então a criação, o homem foi criado no céu, formado na terra. Eu vou repetir. Nós fomos criados no céu. Aonde? Em Deus, na eternidade, no Kairos. Dentro de Deus nós fomos criados e formados na terra. Pegou isso aí? Criados no céu, formados na terra. Deixa eu passar a criação da mulher. O ponto 2, a criação da mulher. Para que o homem não tivesse a impressão de ser uma divindade, de ser autossuficiente, cada um não ficasse andando no jardim, caramba, sou igual a Deus, sou um Elohim aqui dentro, então eu vou ajeitar esse negócio aqui, né, para não ter essa condição da mesma situação que aconteceu com Satanás, de achar que poderia também ser igual a Deus. Para que não tivesse esse tipo de possibilidade, Deus agora cria para ele uma adjuntora, tá? Para que ele não tivesse essa autossuficiência de ser como Deus, que Deus é autossuficiente, ele é Deus, Deus cria para ele uma adjuntora. Perceba que no original, o termo adjuntora, o verbo companheira, adjuntora, ele também dá a ideia de socorro, haver,
é a que traz a ideia para a mulher. Então, a mulher não é só uma ajudadora para ajudar ele a carregar a mesa ou lavar a louça da cozinha. Ela é uma auxiliadora que vem com um atributo de socorro. A mulher foi tirada do homem para ser o socorro para ele. Tá? A mulher foi feita foi tirada do homem para ser o socorro. No ponto 2 diz assim, tirada do homem. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono. Esse pesado sono vem do termo yeridá, que é um coma profundo. Adão é como se tivesse morrido. Alguns judeus mais profundos aí que gostam mesmo da teologia cristã, eles até afirmam que Adão teve um tipo de morte de Cristo, que poderia ter levado 3 dias. Isso aqui são midrashas judaicas que os judeus contam, tá? Mas para nível de informação, estou soltando aqui para os irmãos. Então é como se Adão tivesse dormido por algum tempo, tá? E foi retirado. Isso aí faz sentido, não sabe na área da suposição que se durou 3 dias ou não. O texto não diz isso. Tá? Mas Adão entrou em coma profundo e Deus tirou. Detalhe, Deus não tirou uma costela, um pedaço de osso e fez a Eva. Eva já havia sido criada, estava dentro de Adão. Deus agora forma a Eva, Deus tira a Eva que já havia sido criada. No original não diz uma costela, porque a gente tem as traduções mais tradicionais e diz costela, mas a Eva ela foi tirada de uma parte costal, a metade do Adão era Eva. Então perceba que eu dei o exemplo no início, que era um corpo, macho e fêmea não é os criou, o criou. Aqui havia Adão e Eva. Adão e Eva está aqui. Deus tira agora a Eva para estarem os dois aqui. E o princípio de Deus qual é? Que os dois têm que estar juntos para serem uma só carne. Por quê? Porque era só uma só carne. Foi Deus que separou. Para eles viverem um só propósito. Mas juntos eles serão uma só carne. Pegou aí? Então vamos lá. Então Deus separou de Adão toda a dimensão feminina. Então tudo que havia de feminino dentro daquele único corpo que era em unidade, Deus tirou. Então, XX, XY, 100% macho, 100% fêmea. Quebra bem aqui as questões científicas e até mesmo atuais de muita gente dizer, poxa, estou com o corpo de um homem saradão, mas a minha cabeça de mulher nasceu no corpo errado. Mentira. Isso não tem explicação bíblica, teológica e científica, não tem como sustentar isso. 100% homem, 100% mulher. Se teve alguma deformidade física, foi por conta da queda do pecado que aconteceu a deformação daquilo que Deus tinha projetado com perfeição dentro do jardim. Agora perceba que quando Deus ele tira a questão da mulher de dentro do homem, ele agora já chama os dois para poder tratar do propósito. O nome Adão, que significa Adam, Adamar, terra vermelha, não era um nome próprio. Deus não pegou assim, vou te colocar o teu nome, vai ser Adão. Você não vai ver isso. Adão era o nome da espécie. Então perceba, a Eva, Deus nem deu o nome para Eva, irmão. Foi Adão que deu o nome para ela. Então o nome Adam era a espécie, toda a humanidade estava centralizada em Adão. Quando Deus queria chamar eles, Adão, ele dava um grito. Adão e Eva corriam para lá para o centro do jardim para encontrar com Deus. Porque o chamado de Deus sempre vale para o casal, sempre vale para os dois. Não tem essa de a minha mulher canta e eu prego. São chamados distintos, ela vai para um canto, eu vou para o outro. O que Deus chamou é para você estar junto com ela, em unidade com ela, e ambos serão uma só carne, dentro de um só propósito, de uma só visão, de um só objetivo. Amém? Você pegou aí, dá glória a Deus então aí, crente? Então, a intimidade do casal vai estar ligada diretamente a essa questão da uma só carne. Então, Deus tirou esse ajuntamento dos dois para que houvesse duas pessoas que haviam dentro de um corpo, tá? Então Adão e Eva juntos serão uma só carne. A intimidade do casal é um desfrute que Deus deu para que eles pudessem multiplicar também, não só como os animais que têm relações sexuais, mas para que um homem e a mulher tivessem desfrute. Ou seja, o sexo aos olhos de Deus é uma bênção, é um presente que Deus deu para o homem e para a mulher. Quando é isso debaixo de princípio, será sempre uma bênção. O ponto, depois disso vem a função e o propósito do homem. O propósito não é do homem, o propósito é de Deus no homem, tá? Entenda isso, não tem como bater no peito, meu propósito. O propósito não é teu, crente, o propósito é de Deus, ele colocou dentro de você para viver esse tempo, esse período temporário aqui na Terra. O propósito é dele, não é nosso. O propósito é de Deus no homem aqui na Terra. E qual que é o propósito de Deus? Antes do pecado era Adão, vocês vão dominar, governo. E era para os dois, porque Deus ainda não tinha nem tirado ainda a Eva dele, e falou assim, dominai, governai sobre todos os animais, sobre o reino mineral, o reino vegetal, então vocês vão governar. Então ele falou, vocês vão governar, e Deus não tinha nem tirado a Eva ainda. Então o princípio e o propósito de Deus para nós aqui no Éden era de governo. Aí foi quebrado, só que Cristo veio resgatar o que se havia perdido e nos traz de volta essa possibilidade de reinar, de governar. Como é que eu vou conseguir isso?
Agora, aceitando aquela imagem que eu falei lá atrás, que era a identidade de Cristo, aceitando Jesus. Só recuperamos a nossa identidade, a nossa imagem e semelhança de Deus na pessoa de Cristo, que é o dono dessa imagem. Vocês estão aí? Então, Deus colocou dentro do jardim, no Éden, na direção do Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Deus criou o homem e depois formou para colocar dentro do jardim. Quando Deus nos cria, Ele nos forma dentro de um processo. É porque a gente é muito agoniado. Dentro do processo é que Deus vai nos formar para colocar dentro do Éden. Cada um de nós tem um Éden com Deus. É um apontamento prático. Cada um de nós tem um Éden, um espaço que Deus tem, um propósito, um processo para vivermos. Só que a gente não consegue viver isso porque não nos permitimos ser formados por Ele. Nós temos que nos permitir ser formados por Deus. Ah, eu sei de tudo, eu já faço tudo, eu sou bonito, tenho dinheiro, tenho meu carro, tenho minha família, tenho minha casa, já estou pronto. Você tem que se permitir ser formado por Deus, o que Deus deu na cara de Nicodemos. Nicodemos, tu é o cara, tu é o príncipe aqui, todo mundo aqui, quando você passa na rua, se baixa para você, sabe, presta continência, mas vou te falar uma coisa, tem que nascer de novo. Não é o que está fora, é o que está dentro. A formação de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tem muita gente lindo, beleza, bonitão, sabe, cheio da graça artificial por fora, mas dentro é um sepulcro caiado. Então a formação de Deus é espiritual, é por dentro. Nós temos que permitir, rasgar mesmo as vestes, esse véu que nos separa, que nós colocamos desse distanciamento com Deus para que Ele possa nos formar. Permita-se ser formado por Deus para que Ele possa te colocar dentro do ambiente que criou nele, no processo, no projeto, no propósito dele. Pegue a sua identidade em Cristo e viva o propósito de Deus em você aqui na Terra. Eu acho que estamos chegando para o final da lição. Aqui vai falar da questão da mordomia, pois o Senhor Deus ao homem colocou no jardim para cultivar e guardar. Beleza. O cultivar e guardar não é a ideia de trabalho, tá, irmão? Deus não colocou homem para sofrer trabalhando lá, não. O trabalho aqui é de cultivar e guardar. Lembra quando o homem caiu dentro do jardim, quando ele pecou dentro do jardim? O que foi que Deus fez lá no jardim, no portal do jardim? Colocou 2 querubins para poder, com uma espada inflamada, ficarem guardando. Então, perceba que o Adão, ele tinha a mesma missão dentro do jardim que o querubim foi fazer depois que ele pecou. Era para Adão ter guardado. E Adão não guardou. Não atentou para isso. Então Deus agora tem que colocar alguém para guardar. Se você não fizer, vai ter algumas coisas que Deus vai ter que colocar outras pessoas para fazer. Embora você tenha um propósito único com Deus, vai haver algumas situações em que se você não fizer, Deus vai colocar outro para fazer. Adão não fez o que Deus tinha ordenado. Adão, você vai cuidar, vai cultivar e vai lavrar. Multiplicar, vive em paz, come dos frutos todos, vive em paz com a Eva, só não mexe naquela árvore ali. Então agora outra pessoa vai ter que fazer. Detalhe, Adão dentro do jardim não comeu por necessidade, porque estava com fome junto com a Eva. Eles não tinham fome dentro do jardim, porque o Éden era um lugar perfeito. Eles não tinham fome ali, eles comiam por prazer. Agora, depois do pecado, nós temos fome. Porque a fome dói, não dói? Quando você está com fome, dá meio-dia, está com fome, dói. Por conta de quê? Por conta do pecado, por causa da queda. A queda com o pecado deformou toda a criação. Mas Cristo vem restaurar. É o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Deus te abençoe, espero ter sido bem prático e objetivo com vocês. Boa escola bíblica, que vocês possam aplicar na vida das pessoas os princípios que estão estabelecidos em Deus, desde Gênesis, de Gênesis a Apocalipse para a nossa vida. Um beijo no coração, Deus abençoe, tchau, tchau.